E aí, pessoal? Conforme eu comentei ainda na aula anterior, eu vou discutir com vocês dois métodos para solucionar treliças planas, que é o método dos nós e o método das seções. E as estratégias que são empregadas em cada um desses dois métodos eu vou abordar à medida que nós estivermos resolvendo alguns problemas. Nesse primeiro exercício, nós vamos obter as forças internas que são desenvolvidas no interior de cada barra da treliça e vamos indicar se essas barras vão estar sendo tracionadas e comprimidas. Não custa nada lembrar que o fato desse sistema estrutural ser formado por barras com ligações rotuladas, com cargas aplicadas sobre os nós e cuja célula básica é um triângulo, desenvolverá no interior dos seus elementos apenas forças normais, isto é, forças de tração ou compressão. Então, por isso que na treliça, normalmente a gente não traça um diagrama de esforços normais. A gente só indica a intensidade do esforço, porque ela é constante no interior da barra, e se ela traciona ou comprime. O diagrama ele faz mais sentido quando há uma variação do esforço no interior do elemento. E nas treliças, as forças normais serão sempre constantes. Afinal, em nenhuma dessas barras haverá carga uniformemente distribuída axialmente ao longo do comprimento do elemento. Bem, mas e o que é esse método dos nós? Basicamente é um método que consiste em satisfazer as condições de equilíbrio em cada nó da treliça. E por se tratar de um nó, isto é, de um ponto material, as dimensões do elemento não vão impactar na análise. E por essa razão, as únicas condições de equilíbrio que devem ser satisfeitas no nó, isto é claro, de um nó contido no plano, são que a soma das forças horizontais precisam ser iguais a zero e a soma das forças verticais também precisam ser iguais a zero. Isto porque, se uma treliça está em equilíbrio, significa que cada um de seus nós também devem estar em equilíbrio. Então, basicamente, é como se nós isolássemos um nó de toda a estrutura. Isto é, nós fizéssemos uma seção do nó. Se eu cortasse aqui esse nó, nós teríamos mais ou menos isso aqui. Isto é, as incógnitas seriam as forças que atuam em cada uma dessas barras, as forças internas normais. Como nós possuímos duas condições de equilíbrio para serem aplicadas nesse nó, que é a soma das forças horizontais e a soma das forças verticais igual a zero, nós temos que escolher a sequência em que os nós são analisados para poder escrever as equações de equilíbrio de tal maneira que, em cada nó, pelo menos uma força seja conhecida e no máximo dois esforços sejam desconhecidos. Portanto, aplicando as condições de equilíbrio, seria possível conhecer as reações de apoio desse pino. Contudo, nós teríamos aqui três incógnitas internas, isto é, a força normal no trecho AB, a força normal no trecho AC e a força normal no trecho AF. Isto é, apenas aplicando essas duas condições de equilíbrio, nós não conseguiríamos obter diretamente essas três incógnitas envolvidas no problema. Contudo, se nós começássemos a análise no nó B, isto é, como se a gente estivesse quebrando essa estrutura nessas duas barras e partindo esse nó, nós teremos um nó com duas incógnitas apenas. E aí sim, aplicando as duas condições de equilíbrio, nós obteríamos essas incógnitas. E o NBA ele tem que ser igual ao NAB. Porque, como eu falei, a barra está sujeita a uma força normal constante. E aí sim, iniciando a análise no nó B, nós conseguiríamos aplicar as condições de equilíbrio para encontrar NBA e NBC. E aí nós poderíamos passar para uma análise no nó A. Analisando o nó A, nós conseguiríamos determinar NAC e NAF, uma vez que NAB teria sido determinado no nó anterior. Depois de analisar o nó A, a gente poderia partir, por exemplo, para o nó C. Por quê? Destacando o nó C em relação à estrutura, nós teríamos 1, 2, 3, 4 barras sendo cortadas. Contudo, a análise no nó B nos permitiria obter esse NBC. A análise no nó A nos permitiria obter esse NCA. E aí, aplicando as condições de equilíbrio no nó C, nós conseguiríamos determinar as duas incógnitas remanescentes. E dessa maneira nós conseguiríamos obter as forças em cada barra analisando nó a nó. A questão central se torna, portanto, definir de maneira inteligente esse sequenciamento dos nós analisados. Então é isso. Basicamente, no método dos nós, a gente está aplicando seções imaginárias exatamente antes do nó. E como todas as forças que agem nesse nó constituem um sistema de forças concorrentes, estarão disponíveis somente duas equações da estática para avaliar essas forças internas desconhecidas. E aí, pessoal, seguindo aquela mesma convenção que foi adotada nos pórticos, no processo é usual nós presumirmos
que as barras estarão tracionadas. Isso equivale a supor que as barras estão puxando os nós. Então, para indicar que a barra está tracionada, cada forcinha dessa precisa estar saindo da barra. Então, por essa razão, a força que puxa o nó representa uma tração na barra. Essa outra força que traciona a barra representa, pela terceira lei de Newton, ou seja, ação e reação, uma puxada no nó. Adotando essa convenção, a solução das equações de equilíbrio vão nos fornecer escalares positivos para as barras que forem tracionadas e escalares negativos para a barra que for comprimida. Beleza? Então, nessa sistematização do processo, a gente vai sempre adotar as barras saindo do nó, ou seja, a gente vai presumir que todas as barras estão sendo tracionadas. Se o sinal der negativo, significa que ela está comprimindo. Dito tudo isso, vamos analisar todos os nós dessa treliça para poder obter as forças internas de cada barra. Antes, porém, é necessário que a gente conheça todas as ações externas, isto é necessário que a gente obtenha as reações de apoio. Nós temos no nó A um apoio duplo, portanto, duas reações de apoio, uma horizontal e uma vertical, que eu vou chamar de VA e de HA. No nó E, nós temos uma força vertical, que eu vou chamar de VE. E aí, fazendo o somatório das forças horizontais igual a zero, nós teremos que HA precisa ser igual a menos 3 kN. Ou seja, para assegurar o equilíbrio das forças horizontais, HA tem que estar para a esquerda. Agora, fazendo o somatório dos momentos em A igual a zero, nós temos que VE vezes 4 menos 3 vezes 1,5, que é essa força horizontal aqui, ó, gerando momento em relação ao ponto A, e menos porque está no sentido horário. A força de 8 não gera momento, não há uma distância perpendicular ao sentido dessa força. O 4 gera um momento de menos 4 vezes 2. O 10 gera um momento de menos 10 vezes 4. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, VE deverá ser igual a 13,125 kN. E agora, somando as forças verticais igualando a zero, nós temos que VA deverá ser igual a 8 mais 4 mais 10 menos VE, que é igual a 13,125. Ou seja, VA deverá ser igual a 8,875 kN. Agora que nós conhecemos as reações de apoio, a gente pode começar a analisar todos os nós da estrutura. Nós podemos começar lá pelo nó B, como eu mencionei na explanação anterior, ou nós poderíamos começar aqui pelo nó E. Afinal, iniciando a análise no nó E, nós conseguiríamos obter as forças nessas duas barras. E aí, conhecida essa força no trecho DE, nós conseguiríamos fazer a análise no nó D e obter essas outras duas incógnitas. Em seguida, nós não poderíamos ir para o nó C, porque nesse caso teríamos ainda 3 incógnitas. Contudo, a gente poderia analisar o nó F. Afinal, essa força na barra FE seria conhecida, a força na barra DF também seria conhecida, e aí nos restariam mais duas incógnitas, que seriam obtidas aplicando as condições de equilíbrio. Aí nós poderíamos proceder com a análise ao nó C, em que seriam obtidas a força na barra AC e na barra BC. E por último, analisando o nó B, nós conseguiríamos obter a força na barra BA. Ou seja, pessoal, se nós não tivéssemos determinado as reações HA e VA, nós poderíamos obtê-las fazendo a análise no nó A. Porque nós teríamos essa força conhecida, essa força conhecida, essa força conhecida, ou seja, as reações em todas as barras, e haveriam como incógnitas apenas HA e VA. Esse sequenciamento, pessoal, fica a critério de vocês, e a única ressalva que se faz é que a escolha do nó deverá ser tal que se conheça pelo menos uma força e, no máximo, tenhamos 2 esforços desconhecidos. Tendo isso em mente, a sequência em si, se eu vou começar analisando pelo nó B ou pelo nó E, é indiferente. Desde, é claro, que se consiga obter os esforços em todas as barras da treliça. Portanto, de acordo com o que eu acabei de explanar, eu vou começar a análise pelo nó E. Bem, então, no nó E, nós temos a reação vertical VE, com valor de 13,125 kN, e as forças nas barras FE e ED, que foram assumidas puxando o nó, isto é, tracionando as barras.
E para obtê-las, basta que a gente aplique as condições de equilíbrio. Portanto, somando as forças horizontais e igualando a zero, nós chegamos à conclusão que na barra EF a força será nula. E fazendo o somatório das forças verticais igual a zero, nós chegamos à conclusão que na barra ED a força deverá ser de menos 13,125 kN. Isto é, essa barra estará sendo comprimida. Agora que nós descobrimos as duas forças, nós podemos seguir a nossa análise para o nó D. Já no nó D, nós temos a força interna no trecho DC, a força interna na barra DF, a força interna na barra DE, que foi obtida na análise do nó E, e cujo valor deu menos 13,125, ou seja, deu 13,125 de compressão. Por esse motivo, a setinha comprime o nó. Então, esse 13,125 é de compressão para que o equilíbrio nodal seja garantido. Portanto, nesse nó, nós temos apenas duas incógnitas que serão obtidas aplicando as condições de equilíbrio. Como a soma das forças é feita nas projeções ortogonais, ou seja, na vertical, que é em Y, e na horizontal, que é X, eu vou decompor essa força FDC, que está inclinada, nesses dois eixos. Ou seja, nós teremos um FDF em Y e um FDF em X, substituindo a resultante FDF. E aí, pessoal, esse ângulo aqui, para projetar esses vetores, nós precisamos, obviamente, do cosseno e do seno desse ângulo que os vetores formam com a horizontal. E aí, projetando esse nó, a gente sabe que essa altura aqui mede 1,5 m e essa projeção horizontal mede 2 metros. Ou seja, ele está naquela proporção de 4 para 3 para 5, né? Isto é, se nós pegarmos 2 ao quadrado, 1,5 ao quadrado, e tirarmos a raiz dessa soma, esse comprimento aqui dá 2,5 metros. Logo, o cosseno do ângulo, que é a razão entre o cateto adjacente, que é 2, sobre a hipotenusa, que é 2,5, vai nos dar o valor de 0,8. E o seno do ângulo, que vai ser 1,5 sobre 2,5, será igual a 0,6. Então, aplicando a equação de equilíbrio das forças horizontais, nós teremos uma equação com duas incógnitas. Então, eu vou começar fazendo a soma das forças verticais igualando a zero. Nós teremos dessa maneira. Assumindo o positivo para cima, nós teremos 13,125, que está para cima, comprimindo o nó, menos 10, menos FDFY. Tudo isso igual a zero. Ora, mas quem é FDFY? É a projeção oposta ao ângulo do vetor FDF. Então, por se tratar do cateto oposto, desse triângulo retângulo, nós o obteremos multiplicando a resultante pelo seno do ângulo. Isto é, 13,125 menos 10 menos FDF vezes o seno do ângulo, que é igual a 0,6. Tudo isso aqui tem que ser igual a zero. Portanto, FDF terá que ser igual a aproximadamente 5,21 kN. Agora sim, a gente pode fazer a soma das forças horizontais igual a zero. Isso nos dará que FDC deverá ser igual a menos FDFX. É interessante, pessoal, até que vocês apaguem esse vetor aqui. Afinal, a gente trocou para esse par de forças vermelho aqui. Portanto, o FDC deverá ser igual ao FDFX, que é uma projeção adjacente ao ângulo, ou seja, é igual a menos FDF vezes o cosseno do ângulo, que nesse caso é igual a 0,8. Portanto, FDC será igual a menos 5,21 vezes o cosseno do ângulo, que é 0,8. Isto é, FDC será aproximadamente igual a 4,17 kN. E agora a gente pode ir para a análise do nó F. Então, no nó F, que é esse nozinho aqui, nós temos essa força FDF, que deu 5,21 positivo, que indica que de fato está tracionando. Então, por isso aqui a gente colocou 5,21 kN. E nós teríamos também a força FEF. Contudo, conforme pode ser visto na análise do nó E, essa força é nula. Então, nem vou representar aqui no diagrama de corpo livre do nó F. Nós também vamos ter que decompor essa força de 5,21 e aí o ângulo é o mesmo, né? Esse ângulo θ que foi utilizado no cálculo do cosseno do seno no nó D
é esse mesmo ângulo θ aqui. Ó. Então o seno desse ângulo é igual a 0,6 e o cosseno do ângulo é igual a 0,8. Isto é, a gente vai trocar o 5,21 por sua projeção vertical e sua projeção horizontal. Esse vetor na horizontal vai ser 5,21 vezes o cosseno do ângulo, por ser uma projeção adjacente ao ângulo. Então 5,21 vezes 0,8. E a projeção vertical será 5,21 vezes o 0,6. Então vou apagar esse vetor de 5,21 e deixar ele representado só pelas suas projeções ortogonais. Portanto, fazendo somatório das forças verticais igual a zero, nós chegamos à conclusão que o FFC será igual a menos 5,21 vezes 0,6. Portanto, FFC será igual a menos 3,125 kN. Agora, fazendo somatório das forças horizontais igual a zero, chegaremos à conclusão que o FFA será igual a 5,21 vezes 0,8, isto é, FFA será igual a aproximadamente 4,17 kN. Portanto, das 9 barras, nós já temos o resultado em 6. Agora, a sequência poderia ser feita pelo nó A, depois nó B, e automaticamente a gente já usaria o nó C só para verificar se fechava, se a conta batia, isto é, se o nó está de fato equilibrado. Ou a gente poderia começar pelo nó B, depois pelo C, ou pelo C, depois pelo B. Enfim, essa sequência agora é meio que indiferente. Eu vou partir para a análise do nó A só porque eu quero mesmo, tá bom? Mas tanto faz. Bem, então esse é o diagrama de corpo livre do nó A. E nele atuam as reações de apoio VA e HA, cujos valores foram obtidos em uma primeira etapa. Eu ressalto mais uma vez, é claro, que se nós tivéssemos iniciado a análise pelo nó C, essas reações sequer demandariam ter sido obtidas em uma primeira etapa. Contudo, é bom que a gente obtenha sempre primeiro as reações de apoio, porque aqueles nós que não precisarem ser analisados podem ser tomados como uma espécie de nó de verificação. Afinal, se o nó não estiver equilibrado é porque algum erro houve na análise dos nós anteriores. Na análise do nó F, a gente encontrou essa força interna na barra FA, que foram 4,17 kN de fato de tração, sinal deu positivo. E essa força inclinada FAC possui o mesmo ângulo θ da barra inclinada analisada nos nós anteriores. Isto é, o cosseno do ângulo continua sendo igual a 0,8 e o seno igual a 0,6. E essa força inclinada vai ser decomposta segundo as projeções ortogonais em x e em y. Se nós começarmos somando as forças verticais, nós teremos uma equação com duas incógnitas, e por esse motivo eu vou começar fazendo o somatório das forças horizontais e igualando a zero. Tomando como positivo as forças que estão para a direita, nós teremos menos 3 mais 4,17 mais FAC vezes o cosseno do ângulo, que é igual a 0,8, que é a projeção horizontal da força FAC. Logo, FAC será igual a aproximadamente menos 1,46 kN. Então a barra FAC está sendo comprimida. Agora sim, a gente pode fazer o somatório das forças verticais igual a zero, e tomando como positivo aquelas forças que estão para cima, nós teremos 8,875 mais FAB menos 1,46, que é o valor de FAC, vezes o seno do ângulo, que é 0,6. Tudo isso aqui igual a zero. Logo, FAB será igual a menos 8 kN, que indica que a barra está sendo comprimida. É claro, pessoal, que a gente está perdendo um pouco de qualidade na precisão da resposta, porque a gente está trabalhando com apenas duas casas decimais, mas a gente poderia estar com as soluções exatas se tivéssemos, por exemplo, trabalhando com frações, né? 0,8 é a mesma coisa que 4 sobre 5 e 0,6 é a mesma coisa que 3 sobre 5. Então, se esses resultados fossem trabalhados em fração, a gente chegaria na solução final exata. Então é capaz que fique algum errinho de arredondamento, que não tem problema, afinal a nossa ideia é entender o método. Bem, então só falta a gente encontrar agora a força que atua na barra BC. E para tanto eu vou analisar o nó B. Bem, então essas são as forças que atuam no nó B, as duas forças externas de 8 e de 3 kN, a força interna na barra AB, que deu menos 8, isto é, 8 kN comprimindo o nó, e a força interna na barra BC,
que é a única força interna que falta ser obtida. Então, em Y, dá para a gente verificar que o equilíbrio está assegurado. Nós temos uma força de 8 kN para baixo e de 8 para cima. E em X, para que o equilíbrio seja assegurado, o FBC precisa ser igual a menos 3 kN. Dessa maneira, as forças internas desenvolvidas em cada uma das barras foram determinadas analisando todos os nós. Não foi necessário analisar o nó C. No entanto, a gente pode verificar se as forças que foram obtidas estão equilibradas também no nó C. Então, essas são as forças que atuam no nó C. Se a gente fizer a soma das forças horizontais, nós teremos que 3 mais 1,46 vezes o cosseno do ângulo, que é igual a 0,8, menos 4,17 tem que ser igual a 0. Isso, de fato, é claro, aproximadamente, é verificado. E fazendo 3,125 mais 1,46 vezes o seno do ângulo, que é igual a 0,6, menos 4, isso aqui também tem que dar igual a 0. E, de fato, dá. Isto é, as forças horizontais e verticais se anulam, portanto a resultante é 0. E agora que nós conhecemos as forças em todas as barras, a gente poderia traçar o diagrama de força normal, ou simplesmente identificar a intensidade de cada esforço na barra, que será constante, e o sinal para indicar se é tração ou compressão. Quando positivo será tração, quando negativo será compressão. Enfim, pessoal, a aplicação do método dos nós não reserva muitos mistérios e na solução de treliças simples não vai fugir disso. A única dificuldade que pode aparecer é na determinação desse sequenciamento e em alguns casos que a gente pode ter barras que não estão nas direções horizontal e vertical, a aplicação das condições de equilíbrio provavelmente vão necessitar ser efetuada no sistema de coordenadas locais, tal como nós fazíamos lá nas vigas inclinadas. Por exemplo, se tivermos aqui duas barras inclinadas, na hora de aplicar as condições de equilíbrio nesse nó, nós teríamos, ao fazer em X e em Y global, ou seja, na horizontal e na vertical, nós teríamos um sistema de equações 2 por 2. Daria para se obter essas incógnitas resolvendo o sistema facilmente. Só que nesses casos, para que sempre saia pelo menos uma das incógnitas sem precisar resolver um sistema, ou seja, para que uma das incógnitas saia diretamente, é conveniente que a gente trabalhe num sistema de coordenadas locais em que o X é o eixo de uma das barras e o Y é o eixo perpendicular. Então, o somatório das forças aconteceriam em x' e y'. Portanto, uma mera habilidade com soma de vetores já irá garantir que vocês vão conseguir aplicar essa técnica sem maiores dificuldades. Beleza? Na próxima aula eu vou fazer mais um exercício aplicando o método dos nós e na sequência eu vou apresentar para vocês o método das seções. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.